nos estúdios, Dr. Paulo César Dumont e também a enfermeira Juliana Martins Borges, que fazem parte do Programa Nacional de Combate ao Tabagismo em Araxá. Juliana, bom dia, seja bem-vinda, obrigado pela presença. Bom dia, obrigada. Dr. Paulo César, obrigado pela presença, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Ibiara, a Juliana, que está aqui nos acompanhando, e a vocês todos aqui da rádio. Obrigado pela presença, companheiro Alexandre César, obrigado também pelos estudos. Gostaria que vocês pudessem falar, antes da gente entrar especificamente no tema, sobre o Programa Nacional de Controle do Tabagismo em Araxá, como que funciona. Então, esse programa foi criado em 2003, né, doutor Paulo? 2013, desculpa, foi criado em 2013 e o objetivo dele é a gente trabalhar com temas relacionados ao tabagismo, né? Então a gente recebe a pessoa, acolhe o fumante, né? E vai acompanhando esse fumante, dando dicas, né? De como que ele faz para parar de fumar. A gente dá todo um apoio para ele mesmo, né? Tanto em consultas médicas, né? Como o apoio mesmo. E é importante falar também, porque assim, às vezes as pessoas, elas têm na cabeça que ela vai começar esse programa e vai conseguir parar com a ajuda de uma medicação. E às vezes não existe uma medicação para parar de fumar, né? O que existe é justamente esse apoio. Então a importância desse tratamento, né, desse programa é isso, a gente acompanhar, a gente dar esse apoio para a pessoa. E em meio agora a essa pandemia, o programa está conseguindo ainda ter esses atendimentos? Eram e se continuam sendo realizadas também reuniões? Como é que está nessa época agora de enfrentamento? Então, quando começou agora em fevereiro, a gente teve que parar com os grupos presenciais, né, por causa da pandemia, mas a gente continuou os atendimentos através de WhatsApp. Então, eu acolho a pessoa, converso, e eu até estava conversando com o doutor aqui para a gente poder voltar a esses grupos, né? Provavelmente a gente vai voltar através de reuniões mesmo, porque eu preciso acompanhar a pessoa, né? Então, o grupo que a gente já estava em aberto, eu continuo acompanhando à distância, porque infelizmente por causa da pandemia a gente não está conseguindo, mas agora a gente espera voltar normalmente. E hoje são muitas pessoas que fazem parte do programa. Eu sei que esse número preciso é muito difícil, né? Mas tem muitas pessoas que procuram por esse apoio. Sim, eu tenho uma procura grande, né? No momento, a gente está com 2 grupos abertos. Eu acredito que a gente esteja acompanhando umas 50 pessoas, em média, né? E fora a minha listinha de espera que a gente tem, mas assim, todo mundo que entra em contato, a gente coloca na listinha, às vezes a gente não consegue no momento, mas aí a gente já passa uma dica de como que ela pode fazer para parar de fumar, a gente conversa, né? Porque cada fumante é individual, cada um tem sua história, né? Sim, sua rotina. Às vezes as pessoas julgam, né? E falam, mas eu consegui parar de fumar, você dessa forma. Não é assim, cada um tem um tipo de dependência, né? Então a gente tem que avaliar todos. Só complementando a informação da Juliana, cada grupo ele tem uma duração, porque é um tratamento. Sim. Né? É um tratamento. Podemos dizer que é uma terapia? Ou além? Sim, é uma terapia de longo prazo, né? Então a duração prevista é de 1 ano. Né? Até que as pessoas cumpram todas as etapas, né, do tratamento, e a gente pode considerar nesse final, se a pessoa realmente atingiu o objetivo, que é parar de fumar, não é? Aí a gente dá alta e encerra aquele grupo. Então, os grupos são formados à medida que os anteriores vão sendo encerrados, né? Então, o que a gente estava exatamente trocando ideia aqui agora era sobre a abertura de um novo grupo, porque esses que nós estamos acompanhando atualmente já estão numa fase avançada, né? A maioria das pessoas já pararam de fumar, né? Então, como tem sempre uma lista de espera longa, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, né? A demanda é maior do que a capacidade nossa de atender todo mundo, né? Então a gente não quer parar, apesar da situação especial que estamos vivendo, de pandemia, né? O programa está sendo levado de uma forma
é diferente do que normalmente a gente faz, né? Porque não pode formar grupos, essa questão toda que já foi dita, mas a demanda é grande, tem uma lista de espera aí de pessoas querendo iniciar o tratamento. Então, nós estamos adaptando o programa para que possamos atender mais um grupo que vamos iniciar provavelmente no mês que vem. Nós falamos agora há pouco que não há um medicamento, obviamente, exclusivo para parar de fumar. Isso. Com a experiência que vocês têm, então, qual que hoje é a principal receita, né, para o cidadão conseguir parar de fumar? Primeiro é a conscientização, né, que a pessoa tem que ter, né, dos malefícios do tabagismo e principalmente a vontade de querer parar de fumar. O apoio familiar é importante? Sem dúvida. Tanto é importante o apoio, como às vezes atrapalha muito. Sim. Porque tem a torcida contra, né? É verdade. Por incrível que pareça, isso existe. E sabe o que falar, acontece? Julia. A cobrança, né? Porque assim, um exemplo, o seu pai fuma. Então, às vezes, né, aquela pessoa, você quer tanto bem, né, do seu pai, que você acaba julgando, mas por que você não para? Então eu acabo cobrando. Aí isso ele fica mais nervoso, ele acaba fumando mais, né? Então, assim, muitas pessoas que vai procurar a gente, a primeira coisa que eu falo é isso, falo, gente, às vezes não comenta, porque quando você comenta, eu estou parando de fumar. Então a pessoa cobra, aí ela te vê fumando, ela já vai te cobrar. Mas você tá fumando, você não falou que ia parar? Então faz o que você tem que fazer, vamos começar a trabalhar e depois você conta, né? A hora que você já tiver em andamento, que você já conseguiu, aí que as pessoas vão ver. Porque aí ela não vai te ver fumando, né? Então elas vão perceber essa mudança. E essas receitas de... o que a gente já ouviu aqui, de goma de mascar, de cigarro eletrônico... que mais? Muita coisa, né, que a gente já viu, o filtro de cigarro, isso realmente ajuda? Olha, é que você falou duas coisas diferentes aí, né? Quer dizer, goma de mascar, bala, fruta, verdura, água, tudo isso pode ser um adjuvante. Realmente pode ajudar. A gente sugere isso, né? Na hora de dar aquela vontade de fumar, toma um copo d'água, né? Pode mascar um chiclete, de preferência sem açúcar. Sim. Né? Evitar coisas açucaradas, porque senão você vai ter uma tendência de ganhar peso. O café, por exemplo? Café, por exemplo. Café é um estimulante. Né? Então, e é parzinho, né? Isso, o café e a bebida muito parece ligado. que estão conjuntos. Isso, a questão é, toma um cafezinho e fuma um cigarro. Isso é muito comum. Ou toma uma cervejinha, né? E fuma um cigarro. Então, às vezes, você precisa desvincular esses hábitos, pelo menos no início do tratamento, né? Agora, já o cigarro eletrônico é outro departamento, que na verdade aqueles ele filtros, ele traz tão malefícios ou mais porque do que o cigarro. Quando surgiu esses cigarros eletrônicos, ele veio com a ideia de que ele te ajudaria a parar de fumar. Sim. Né? E hoje já tem pesquisa que mostra que não, que ele, igual o doutor falou, ele faz tão mal quanto ao cigarro, né? Porque ele tem nicotina, ele tem outras substâncias cancerígenas também, então ele não ajuda a parar. As pessoas às vezes acham porque, é uma né? falsa sensação que tá sendo cigarro, mas ele não tem as Exatamente. outras substâncias, mas tem a nicotina que causa dependência, né? E outros malefícios. Exato, Então é tão ruim quanto o cigarro comum, viu? Da mesma forma, às vezes a gente pergunta, você fuma quantos cigarros por dia? Aí o paciente fala, não, doutor, eu fumo só uns 3 paiolzinhos por dia. Tá, é outro assunto interessante. Achando que aquilo não é cigarro, né? Na verdade é cigarro e o conteúdo de nicotina dele é superior ao de um cigarro comum, tá? E talvez não tenha algumas substâncias nocivas do cigarro comercial, que foi industrializado. Mas tem uma série de outras substâncias que fazem mal da mesma forma. De nicotina do paiol é de 4 a 7 vezes maior do que o cigarro industrializado. Sendo que a falsa sensação é o contrário, dizer, não fumo cigarro, não, só fumo paiolzinho, né? Ele não tem filtro, né? Mas isso é a cultura, né? O filtro é o próprio pulmão, né? A indústria de cigarro, antigamente, ela passava isso, né? Tanto que hoje foi proibida as propagandas, justamente por isso, porque ela passava que o cigarro de palha, né, era natural.
Então você tinha a sensação de cigarro de palha, fazenda, vozinho fumando, né? Então ela passava isso para quê? Para ela trazer novos consumidores. Exato. É verdade. Mas sábado, dia 29, Dia Nacional de Combate ao Fumo. E nós estamos recebendo ao vivo nos estúdios o Dr. Paulo César Dumont, a enfermeira Juliana Martins Borges, fazem parte do Programa Nacional de Combate de Tabagismo na cidade de Araxá. Nós já falamos aqui da importância do tratamento, que ele é a longo prazo, ou seja, nós estamos falando de uma situação que é real o tempo todo, né? Nós vemos o dia todo. Mas esses dias em específico, como o Dia Nacional no sábado, essas campanhas específicas, eu considero muito importantes, né? Claro que não devemos ficar só no sábado, quer dizer, vamos falar do assunto só no sábado, vamos falar do assunto só nessa semana. Não, né? Mas eles chamam a atenção, né? Como os meses coloridos que a gente tem também. Eu gostaria que vocês falassem desse Dia Nacional de contra o tabagismo, de combate ao fumo, qual que é a importância, doutor? Certo. É importante, como você falou, quer dizer, é um trabalho diário, né? Por isso que o programa existe constantemente, funciona o ano inteiro. No caso de Araxá, já há 7 anos, né? Nós formamos já até hoje 35 grupos, né, que passaram por nós neste período, e a gente vê cada vez mais a importância disso, né? Até hoje a gente tem às vezes o prazer de encontrar pessoas que talvez a gente nem se lembre mais, né? Porque é muita gente que passa e que às vezes a gente encontra em circunstâncias diversas. Doutor, parei de fumar, deu certo, é outra vida, é outro apetite, enfim, conta pra gente dos O Alexandre benefícios. até fez uma pergunta no intervalo que foi muito interessante, né? Sobre o índice das pessoas que conseguem parar de fumar, tem um índice satisfatório. Isso, sem dúvida. A gente estava trocando ideias aqui no intervalo exatamente sobre isso, e o fato é o seguinte: às vezes a gente inicia um grupo, por exemplo, com 25 pessoas, e logo no início alguns desistem, sem iniciar propriamente o programa, porque percebem que eles têm que dar a sua cota de participação. Quer dizer, não existe milagre no tratamento de tabagismo, tá? Não é o remédio que faz a pessoa parar de fumar, embora ele faça parte do tratamento, né? Medicamentos, o medicamento oral, existe o adesivo de nicotina, que são fornecidos pelo programa gratuitamente, né? Mas não é isso que resolve, né? O mais importante que é a adesão ao propósito de parar de fumar. A determinação. É o olhar para o espelho e dizer, não, eu vou parar de fumar, né? Eu quero parar de fumar. Eu quero parar de fumar. Eu quero. Não é a minha mulher, a minha mãe, meu filho. Não é por aqui, não é por isso, não é por aquilo, é por mim e pela minha saúde, né? Eu costumo dizer no primeiro dia lá do grupo, né, de abertura, falando assim, gente, se tem alguém aqui que veio porque a mulher que mandou, porque a mãe é que mandou, repense se realmente você quer parar de fumar. Porque não é porque os outros querem, eu tenho que querer, eu tenho que tomar a decisão. Quem quer pode. E aí nós vamos ajudar você a conseguir o seu objetivo. Juliana, o programa é gratuito? Sim, é gratuito, igual o doutor falou, a gente fornece as medicações, né? Vai acompanhando toda semana. Os 4 primeiros meses a gente encontra toda semana, depois de 15 em 15, depois uma vez no mês, né? E aí passa por ele, avalia e é fornecido o BUP, né? Que é uma medicação ansiolítica, e o adesivo de nicotina. Aí o doutor avalia a necessidade, né? Vê o quanto que a pessoa vai ter que utilizar, mas é pelo SUS. E você falou agora há pouco, inclusive, com uma lista de espera. Quer dizer, as pessoas que hoje estão nos acompanhando nesse momento e querem fazer parte, elas podem procurar ou tem que aguardar agora, por exemplo, sair novas turmas? Como que é feita essa triagem para o início da participação? Sim, pode procurar. Eu até disponibilizo meu celular, né, o WhatsApp, 988262199, ou tá indo na Unicentro, as meninas vão pegar o telefone, eu entro em contato, aí a gente já faço uma primeira avaliação, coloco nessa listinha, né? A gente já conversa, vê o tipo de dependência que ela tem, né? E até a gente iniciar o grupo. Aí quando iniciar, eu entro em contato e a gente já coloca ela no programa. Muito bom. Eu tenho uma participação aqui pela nossa live. O que é recomendado para quem é ansioso, que quando param de fumar, trocam cigarro por alguma comida, acaba ganhando peso?
né? E inclusive ela vai deixar teu contato depois para poder fazer parte também do programa. O que é recomendado nesse caso, doutor? Olha, Márcio, é justamente por isso que o programa dura um ano. Não são 15 dias, um mês. Porque várias situações vão surgindo no decorrer desse tempo, né? Durante o esforço propriamente para parar de fumar e após parar, né? Existem algumas armadilhas, né, que podem surgir ao longo do tempo. Inclusive essa questão de ganho de peso, né? O ganho de peso não é porque parou de fumar, né? A questão é o seguinte: primeiro, tem a ansiedade, né? Que pode aumentar, né? E a medicação vai atuar nisso, diminuir a ansiedade, e que faz com que a pessoa comece vamos falar assim, a beliscar, né? Então toda hora ele vai lá, come uma coisa, às vezes pega um docinho ali, uma bala, uma coisa e tal, e ele passa a ter um aporte de calorias maior do que ele estava habituado para o mesmo nível de atividade física. Aí ele vai ganhar peso. Ou também, o fumante, ele costuma ter um apetite diminuído em relação a uma pessoa que não fuma. Por quê? É porque ele tem uma chamada gastrite tabágica, ele tem uma irritação na mucosa gástrica que faz com que isso diminua um pouco o apetite. A partir do momento que ele para de fumar, essa mucosa gástrica vai se reconstituindo, ele passa a sentir mais o sabor do alimento, o prazer de comer. Isso aumenta. Sem dúvida. Então, se ele não tiver um controle, ele vai começar a ingerir mais alimento do que ele fazia. E isso, se ele não estabelecer um programa de atividade física, né, começar a fazer uma caminhada, por exemplo, isso tudo vai ser orientado ao longo. Por isso que tem, nos primeiros 4 meses, encontros semanais, que a gente vai passando todas essas dicas. Já percebi que é bem dividido por ciclos, né? Ou seja, tem etapa por etapa. Não adianta, como o senhor citou, eu entro hoje, daqui uma semana eu já quero parar de fumar. Isso. Quer dizer, se conseguiu, ótimo, maravilhoso, né? Isso. Mas é importante ter uma etapa exatamente para não ter a fraqueza depois de voltar à frente, né? E é interessante também vocês entenderem a importância desses grupos, né? Porque cada experiência é individual. Sim. Não tem ninguém igualzinho cada um ao tem outro. O seu... Mas tem muitas semelhanças. Por isso que é importante o grupo, porque um chega lá e fala: olha, aconteceu isso comigo e tal e tal. Aquilo pode ser um exemplo para o outro. Sim. Embora haja a individualidade, mas esse compartilhamento de experiências é muito importante, porque é um estímulo um para o outro, né? Alguém fala assim: ué, o fulano ali conseguiu parar de fumar, por que eu não posso parar? Sem dúvida. Aí ele faz a forcinha dele e vai embora. Cumprimentar aqui também a Giane participando conosco, nosso amigo Silvinho. Graças a Deus parei de fumar há quase 3 anos. Obrigado pela participação. Agora a gente está falando sobre os malefícios, sabe também dos malefícios do cigarro em si, mas nós estamos passando por um momento, né, Márcio, sem precedentes, que no caso é a pandemia. Sim. Que, né, doutor, atinge principalmente, um dos principais sintomas é o sistema respiratório, né? Exatamente. E a preocupação com aquele que fuma, né, já com os pulmões parcialmente prejudicados, né? Como que pode ser a reação nesse indivíduo desse vírus? Exatamente. A gente tem dito que essa circunstância que estamos vivendo, né, da pandemia pelo Covid-19, é uma ótima oportunidade, um estímulo a mais que a pessoa tem para parar de fumar, né? Porque com certeza a pessoa que fuma, ela é muito mais vulnerável. Isso não é só um palpite, uma impressão nossa, não. Já há estudos, né? Já há estudos que mostram isso claramente. Quer dizer, aumenta a chance de adquirir a doença e principalmente de desenvolver complicações da Covid. Né? Todo mundo sabe que a Covid, a infecção pelo coronavírus, o novo coronavírus, frequentemente é assintomático ou paucissintomático, quer dizer, os sintomas são leves, né, para uma pessoa normal. Sim. E que quem fuma, a chance dele desenvolver as complicações da Covid são muito maiores do que uma pessoa que não fuma. Então, para quem é fumante nessas alturas, mais um incentivo para parar de fumar. Doutor, quais são os riscos de doenças pulmonares oriundas do consumo do tabaco?
São enormes, né? Basta dizer que a principal complicação é o câncer de pulmão. Sim. Né? Hoje em dia, nós podemos afirmar que cerca de 90% de todos os diagnósticos de câncer de pulmão estão relacionados ao hábito de fumar, né? Sem falar de outras doenças relacionadas, né? O enfisema pulmonar, o chamado DPOC, né? As pneumonias que advêm dessas doenças também são todas facilitadas pelo hábito de fumar. Por quê? Esse indivíduo ele já tem o tecido pulmonar já debilitado, além de uma diminuição, de um abalo no seu sistema imunológico. Aí a gente se refere de novo à Covid, sim. Né? Que atinge principalmente os indivíduos com baixa imunidade, além de causar uma baixa imunidade. Então, basicamente é isso. Quer dizer, o que é mais visível são as doenças pulmonares, mas tem uma série de outras doenças também relacionadas ao hábito de fumar. E é importante falar também do tabagismo passivo, né? Porque sim. Às vezes não é só o ato de fumar, mas se eu fumo dentro de casa, né, o cigarro ele tem metais pesados, então eu fumo na minha sala. Fumei, não tem ninguém aqui. 10 minutos depois a pessoa entra, todos aqueles metais do cigarro, ele prega na parede. Então, quando a pessoa entra, ela vai ter contato com aquelas substâncias, né? A fumaça é tóxica, então tem alcatrão, monóxido de carbono. A pessoa vai estar ingerindo, né? Às vezes ela não fuma indiretamente, mas ela vai estar ingerindo. Teve um estudo interessante que mostrou que até animais de estimação desenvolveu câncer por causa dos donos fumantes, porque o animal, o gatinho principalmente, fica ali, né? Então ele pode desenvolver, tem chance de desenvolver. Olha o risco de quem fuma próxima criança, então, hein? Sim. Exatamente. Doenças respiratórias. Eu digo que eu considero uma irresponsabilidade, para não dizer quase um crime, né? De pais que fumam próximo ao lado de criança, dentro de casa. Quer dizer, é uma coisa inconcebível. Dentro de carro, às vezes o carro até dentro fechado, do carro. O cidadão Sim. que acendeu Exatamente. cigarro, né? É complicado. Nós temos algumas participações? Isso, Márcio, alguns depoimentos aqui, né, de ouvintes também. A ouvinte, a Tereza, ela diz o seguinte: eu fumei por 40 anos, tem 2 anos que parei, meu pulmão ainda tem a nicotina. É um longo tempo, né, doutor? Até o pulmão conseguir eliminar a nicotina, né, que foi acumulada durante os anos. Exatamente. Né? Não há como a gente dar dados precisos sobre isso. Mas o fato é que, a partir do momento que se para de fumar, o organismo entra num processo de eliminação, né, das substâncias tóxicas, né, que estão entranhadas aí no organismo. Verdade, isso é longo prazo. Na verdade, ele não tem mais nicotina, né? Porque depois que você para de fumar, assim, cerca de 2 horas depois, a nicotina do seu corpo ela já sai. Só que assim, o que acometeu, né? O cigarro ali, o dano provocado, né? O dano provocado, ele vai ficar. Só que não prejudica, né? O que a gente sempre fala nos grupos. Você comprometeu o seu pulmão. Se você continuar, daqui a pouco ele vai estar bem pior. Exatamente. Né? Isso.